E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou te explicar como eu escolho um fundo imobiliário de logística para entrar na minha carteira, para fazer parte do meu portfólio, tá bom? Então, eu divido a análise que eu faço no fundo imobiliário em dois, né? Eu faço uma análise qualitativa, olhando para a qualidade desses ativos, né, que estão inseridos no fundo imobiliário, e eu faço uma análise quantitativa, olhando os indicadores, né, do fundo imobiliário. Então, pensando agora na análise qualitativa, o que eu olho, né? Eu olho primeiro de tudo a localização de um fundo imobiliário de logística. Um fundo imobiliário de logística, para mim, ele tem muito mais valor quando ele está próximo dos consumidores, da empresa que está alugando ele. Então vamos supor que uma empresa de varejo ela vai alugar um galpão logístico para deixar a mercadoria dela. Se a Casas Bahia, se a Magazine Luiza vai alugar um galpão logístico, faz sentido que esse galpão ele seja perto das grandes cidades. Por quê? Porque lá estão os consumidores daquela empresa. Isso não quer dizer que no interior do país, em cidades menores, esses produtos não sejam consumidos. Isso quer dizer que em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, Curitiba, existe um grande polo de consumidores. Logo, um ativo que ele está mais próximo das grandes cidades, obviamente ele vai valer um pouco mais e o aluguel dele vai ser mais caro, porque essa empresa ela vai ter uma vantagem de gastar menos combustível e desse produto chegar mais rápido na na casa do consumidor. Entendeu? Então a localização de um ativo do fundo imobiliário de logística é muito importante. Assim como a sua qualidade, né? Então um imóvel que ele tem qualidade, ele é um imóvel novo, ele é um imóvel que dá pouca manutenção, é um imóvel que tem um pé direito alto, ele é um imóvel que realmente ele está em condições de não somente ser alugado para uma empresa, mas quando o contrato dessa empresa acabar, será alocado para a mesma empresa ou para outra, né? Sem necessitar de uma reforma muito grande, esse imóvel ele tem vantagem competitiva em relação a outros imóveis, certo? Então, até agora eu já falei para você duas características que eu olho, né, num fundo imobiliário, num ativo do fundo imobiliário: a localização e a qualidade, né? A terceira característica qualitativa que eu olho em um ativo, né, em um imóvel do fundo imobiliário, são os contratos, né? Então, o fundo imobiliário vai lá e faz um contrato com uma empresa, por exemplo, a Coca-Cola, faz um contrato por 10 anos. Logo, se eu tenho um contrato por 10 anos, esse contrato ele vai me dar muita previsibilidade de dividendos, né? Então eu sei que ao longo de 10 anos a Coca-Cola vai pagar o aluguel daquele imóvel e também, né, eu vou receber os dividendos, entendeu? Então, mesmo que, né, esse contrato ele possa ser cancelado, a Coca-Cola vai ter que pagar uma multa para o fundo imobiliário e vai acabar que o dinheiro vai chegar no meu bolso. Então é bastante importante também olhar os contratos. É lógico que se um contrato ele foi feito por um ano, isso não necessariamente é ruim. Pode ser que no próximo contrato eu consiga alocar para outro cliente e aí consiga uma taxa melhor. Mas eu prefiro ainda assim a segurança de saber que aquele imóvel vai estar sendo alugado por 10 anos, por exemplo, do que ficar correndo o risco desse imóvel ele for a empresa deixar de lado, né, esse imóvel, ele ficar 6 meses sem ser alugado e depois por mais um ano, entendeu? Por isso que eu prefiro os 10 anos correntes aí. Agora pensando, né, naquela análise que eu falei quantitativa, né, pensando lá nos indicadores, eu sempre olho, né, nos fundos imobiliários, depois que eu já olhei a qualidade, se sobra, por exemplo, eu olhei e 5 fundos imobiliários eles têm a qualidade que eu espero. Eles têm boa localização, uma qualidade nos ativos, os contratos são bons. Aí eu vou fazer uma análise quantitativa, né? Saber se ele está com preço sobre valor patrimonial bom. Se o fundo imobiliário está com preço sobre valor patrimonial de 1,3, por exemplo, né, ele provavelmente está caro, né? Então talvez não seja tão legal eu fazer a compra desse ativo.
seria mais interessante fazer a compra de um ativo que está com preço sobre valor patrimonial de 1,05. Eu olho também os dividendos que esse fundo imobiliário está pagando agora e o que ele pretende pagar nos próximos meses, próximos anos, né? Vejo se há essa previsibilidade de dividendos ou não. Isso é bastante importante também na tomada de decisão, porque a gente investe num fundo imobiliário pensando em duas coisas: dividendos e valorização dos imóveis, né? Então, eu acho que isso é bastante importante, olhar os dividendos é bastante importante. Basicamente é isso que eu olho para tomar uma decisão de investir ou não num fundo imobiliário de logística. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, manda para um amigo que está começando a investir agora e também se inscreve aqui no meu canal. Eu deixei o meu Instagram aqui embaixo para você dar uma olhada, eu posto bastante coisa lá, posto Reels, Stories, respondo algumas dúvidas e posto também algumas, entre aspas, análises. Eu não posso analisar de fato um fundo imobiliário, mas eu posto alguns indicadores de fundos imobiliários que eu acho interessante lá. Então me segue também. Muito obrigado e até a próxima.